Você sabia que muitos pregadores aqui no YouTube falam de Jesus, mas na verdade estão enganando milhares? Eles parecem crentes, falam de bênçãos, mas são lobos disfarçados de ovelhas. E você pode estar seguindo um deles sem perceber. Por isso, pare tudo e assista este vídeo até o final para descobrir como identificar os falsos profetas e proteger a sua fé. A palavra de Deus nos alerta em Mateus 7,15: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Jesus nos alertou que os falsos profetas viriam vestidos como ovelhas, parecendo crentes, mas por dentro são lobos famintos. Eles usam palavras bonitas, se apresentam como homens ou mulheres de Deus, mas têm uma agenda oculta: enganar, manipular e distorcer o evangelho. Segundo a Pedro 2, também nos alerta: haverá entre vós falsos mestres que introduzirão encobertamente heresias destruidoras, e muitos seguirão as suas dissoluções. Eles não pregam o arrependimento genuíno, não apontam para a cruz, mas vendem um evangelho de prosperidade e sucesso fácil, colocando o eu no centro e não Cristo. É uma verdade dura, mas muitos estão enganando multidões, inclusive aqui no YouTube. E você pode estar seguindo um deles e nem percebe. A palavra de Deus nos alerta repetidamente sobre os falsos profetas e mestres, e o discernimento é crucial para todo cristão nos dias de hoje. Fique conosco até o fim, pois hoje vamos descobrir juntos como identificar esses lobos em pele de ovelha. Jesus nos advertiu em Mateus 7:15-20. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Podem, porventura, colher uvas de espinheiros ou figos de cardos? Assim, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore má dá frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Essa passagem é um pilar para o nosso entendimento. Jesus é enfático. Os falsos profetas se apresentarão de forma enganosa, mas sua verdadeira natureza será revelada por suas ações, seu caráter e, crucialmente, pela doutrina que pregam. Eles podem usar palavras bonitas, ser carismáticos, ter muitos seguidores, mas a essência do seu evangelho estará distorcida. E não é só Jesus quem nos alerta. O apóstolo Pedro reforça isso em 2 Pedro 2, 1-3. Assim como houve falsos profetas no passado, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão secretamente heresias destruidoras e, até mesmo, negarão o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão seus ensinos vergonhosos e, por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Em sua ganância, esses mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a condenação os espera e a destruição deles não tardará. Perceba que Pedro fala que esses falsos mestres surgiriam no meio do povo, ou seja, dentro da própria comunidade de fé. Eles não viriam de fora com um rótulo de falso. Eles se infiltrariam disfarçados e o objetivo final seria a ganância e a exploração. O ponto central é que Jesus e Pedro nos dão a chave. Eles serão conhecidos pelos seus frutos. Esses frutos não são apenas obras espetaculares, mas sim o seu caráter. Será que eles são fiéis à doutrina bíblica e uma vida de santidade que glorifica a Deus e não a si mesmos? Como identificar um falso profeta nos dias de hoje? Inclusive aqui no YouTube. Com base nessas advertências da palavra de Deus, a gente pode identificar alguns sinais claros de um falso profeta ou mestre, especialmente aqui no ambiente digital do YouTube. Pregam prosperidade e sucesso sem cruz. Uma das marcas mais comuns é a ênfase excessiva em riquezas materiais, sucesso financeiro e uma vida livre de problemas, como se isso
fosse uma garantia divina para todo cristão. O sacrifício de Cristo na cruz, a renúncia própria e a perseguição são minimizados ou completamente ignorados. O evangelho da cruz é substituído por um evangelho do eu. Negligenciam o arrependimento e a santidade. A mensagem central de Jesus foi: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Mateus 4,17. Falsos profetas frequentemente ignoram a necessidade de arrependimento genuíno e uma vida de santidade. O foco é apenas no que Deus pode fazer por você e não no que você deve ser para Deus. A graça é distorcida para justificar o pecado e não para nos capacitar a viver em retidão. Colocam o eu no centro, não Cristo. Em vez de exaltar a Cristo e a sua obra redentora, esses pregadores se colocam como o centro das atenções. Suas histórias, suas experiências, suas revelações, o seu próprio sucesso são mais importantes do que a glória de Deus. Eles buscam seguidores para si mesmos e não para Jesus. A autopromoção é evidente em seu ministério. Eles vivem se promovendo, vivem em escândalos e manipulam emocionalmente. A Bíblia é clara sobre a conduta daqueles que servem a Deus. Falsos profetas frequentemente se envolvem em escândalos morais, financeiros ou de poder e são lentos em admitir seus erros. Além disso, muitos utilizam a manipulação emocional através de técnicas retóricas, música e pressão psicológica para obter respostas financeiras ou adesão inquestionável aos seus ensinamentos. Não estão debaixo de prestação de contas ou igreja local séria. Um verdadeiro ministro de Deus está integrado a uma comunidade de fé e se submete à autoridade de líderes maduros e à disciplina da igreja. Falsos profetas tendem a ser lobos solitários que não aceitam correção, crítica construtiva ou prestação de contas. Eles constroem seus próprios reinos e são a autoridade máxima de si mesmos. Reforçando aqui o que eles pregam. Precisamos prestar atenção. Pregam prosperidade sem cruz, usam o nome de Deus para ganhar dinheiro e seguidores, não falam de pecado e arrependimento, apenas de bênçãos, não têm compromisso com a verdade da palavra, vivem em escândalos e manipulam emocionalmente os outros, não têm prestação de contas ou comunhão em igreja local saudável. Lembre-se, Jesus disse que os conheceremos pelos seus frutos, Mateus 7,16. Observe a doutrina, a vida e a humildade do pregador. E como podemos nos proteger dos falsos profetas? Então, como podemos nos proteger e discernir a verdade no meio de tanta informação, especialmente aqui no YouTube? O que fazer? Conheça a palavra de Deus profundamente. Esta é a sua maior defesa. Quanto mais você conhece a Bíblia, mais fácil será identificar qualquer ensinamento que se desvie dela. Siga o exemplo dos cristãos de Bereia, mencionados em Atos 17:11. Estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a mensagem com toda a disposição e examinavam as Escrituras todos os dias para ver se o que Paulo dizia era verdade. Eles não aceitavam a palavra de Paulo cegamente, eles a examinavam à luz das Escrituras. Busque comunhão com uma igreja local saudável. A igreja não é um prédio, mas o corpo de Cristo. Estar inserido em uma comunidade de fé saudável, onde a palavra é pregada fielmente, onde há discipulado e onde você pode ser cuidado e prestar contas, é fundamental para o seu crescimento e discernimento. Nela, você aprenderá a teologia sólida e terá pastores e líderes para te guiar. Aprenda a teologia sólida. Não tenha medo de estudar a doutrina cristã. Existem muitos recursos confiáveis, livros e cursos que podem te ajudar a aprofundar no seu conhecimento teológico. E quanto mais você entende quem Deus é, quem é Jesus, o que é o Evangelho e qual é o plano de Deus, mais fácil será rejeitar os enganos. Conheça a palavra de Deus, porque ela é nossa lâmpada e proteção. Examine tudo à luz das Escrituras, Atos 17:11. Ore pedindo discernimento ao Espírito Santo. Permaneça
em comunhão, em uma igreja bíblica e saudável. Valorize pregadores fiéis que não buscam aplausos, mas a glória de Cristo. Amados, a vigilância é um mandamento para os nossos dias. Não podemos ser ingênuos ou passivos diante das vozes que se levantam em nome de Deus, mas que distorcem a sua verdade. Voltemos os nossos olhos para Cristo, o verdadeiro pastor. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Sua voz é pura e nos conduz para a vida eterna. Se essa mensagem te ajudou, compartilhe para alertar outras pessoas sobre os falsos profetas. Se inscreva no canal para mais reflexões bíblicas e verdadeiras. E escreva nos comentários: eu quero seguir o verdadeiro Cristo. Assim eu vou saber que você ficou até o final e está comprometido com a verdade. Que Deus o abençoe, que essa mensagem seja um alerta para todos nós, para que a gente tome todo o cuidado, para que a gente viva à luz das Escrituras e não ser enganado pelos falsos profetas no YouTube, nas igrejas e nas redes sociais em geral. Todo o cuidado é pouco. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo esteja agindo em nós para que possamos discernir o certo do errado, o bem do mal e possamos viver para a glória de Deus. Fica com Deus e até o nosso próximo vídeo, se assim for da vontade do Senhor. Amém?